Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Hoje é um dia muito especial na Terra Santa de Israel. E vocês bem sabem, nós celebramos hoje, em um feriado nacional, o 74º aniversário do Estado Moderno de Israel. Sendo um feriado, eu não tive que trabalhar e nem vou ter que trabalhar, por isso eu estou bastante tranquilo para transmitir a vocês a minha mensagem. Você deve imaginar do outro lado aí da câmera que a minha mensagem é dedicada a falar dessa incrível jornada de 74 anos que literalmente colocou Israel nos anais da história moderna. Eu também pretendo falar sobre isso, sobre a vitória incrível de Israel contra os 5 exércitos árabes. Mas a história de Israel, e falar sobre Israel, é muito mais do que contar as últimas 7 décadas e meia. Quando nós falamos de Israel, nós falamos de uma história de 3.300 anos. E essa história não tem como ponto de partida a Guerra de Independência de 1948. Essa história tem como ponto de partida Abraão Avino. Mas eu quero, naturalmente, eleger como ponto de partida o 5º livro da Torá, o livro de Devarim. O 5º livro do Pentateuco Mosaico é diferente dos 4 anteriores. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu não escreveu a Torá, ele apenas a transcreveu, né? Exortando o nosso povo a cumprir os mandamentos divinos, as 613 mitzvot. Mas ele recebeu autorização de Akadosh Baruch Hu para, no 5º livro, fazer um extenso discurso de admoestação do nosso povo. Moshe Rabbeinu lembrou dos acontecimentos da saída do Egito, do Êxodo, e dos 40 anos que passamos sob a sua liderança no deserto. Ele sabia que não ia viver para entrar em Canaã, e ele queria exortar o nosso povo uma vez mais, com base nas experiências que nós havíamos tido, o pecado do bezerro de ouro, o pecado dos retameraglim, dos espiões na terra de Canaã e todos os outros problemas que ele enfrentou no exercício da sua liderança. Ele queria exortar o nosso povo uma vez mais a confiar plenamente em Hashem, a cumprir os mandamentos divinos. Está escrito lá na Torá. Moshe Rabbeinu diz que as mitzvot são de Deus, mesmo se não parecerem importantes para você, até mesmo a menor das mitzvot deve ser observada cuidadosamente, rigorosamente. Moshe Rabbeinu está lembrando ao nosso povo que nós temos 613 mandamentos divinos e que todos devem ser igualmente cumpridos. E ele nos diz mais, ele nos diz que a Kadosh Baruch Hu vai nos recompensar. E a Kadosh Baruch Hu nos oferece 2 recompensas por andar em seus caminhos, o mundo vindouro, o Olam Abá, mas também bênçãos neste mundo, no Olam Asé, no mundo físico. E Moshe Rabbeinu diz aos príncipes das tribos, a Yoshua Binu, aos anciãos do nosso povo e também a todo o povo: vocês serão vitoriosos sobre as 7 nações cananitas, vocês as destruirão. Isso está escrito na Torá. Eles eram mais numerosos, eles eram mais poderosos, inúmeras de suas cidades eram amuralhadas, como Jericó, e eles eram 31 reinos. Mas nós, sob a liderança de Yoshua Binu, derrotamos cada um desses reinados. E Moshe Rabbeinu disse ao nosso povo: lembre-se do Egito, dos milagres do Egito, pois Deus fará milagres semelhantes. E quando Yoshua Binu atravessa o Jordão, liderando um exército de 600 mil homens, todos aqueles homens de Israel com idade militar acima de 20 anos de idade, o rio Jordão se abre, meus amigos, da mesma forma que a Kadosh Baruch Hu abriu o mar de juncos para que o nosso povo pudesse passar. Enquanto, diz Moshe Rabbeinu, cumprimos as mitzvot de Deus, ele continuará a cuidar de nós, como fez no passado, como fez durante 40 anos no deserto. Devemos confiar plenamente. Isso é o que Moshe Rabbeinu está dizendo, e as suas palavras ecoam no tempo, lembrando o nosso povo. E quando Deus se revelou a Abraão Avino, como está escrito em Bereshit 13:15, ele disse ao nosso patriarca: darei esta terra a teus descendentes. Abraão Avino não teve a terra, ele teve que inclusive comprar Merat Marpelá para poder enterrar sua esposa Sara. Mas essa terra é nossa herança. Porque a Torá diz isso, porque o dono dessa terra é Deus, e ele deu ao nosso povo. E no calendário judaico, naturalmente,
no ano de 2448, ou seja, 1272 anos antes da Era Comum. Yoshua liderou a marcha dos exércitos de Israel. Como eu disse, 600 mil homens cruzaram o Rio Jordão em direção à terra que Deus prometeu a Abraão Avino. E depois de 7 anos de encarniçada luta, nós conquistamos Israel, depois de derrotar e destruir completamente as nações cananitas. E o que se seguiu? A partir da nossa vitória, nós dividimos a terra entre os membros das 12 tribos de Israel e iniciamos a colonização da terra de Israel. Muitas pessoas não sabem que não viviam só as nações cananitas em Canaã, na terra de Israel. E a verdade é que bolsões de resistência permaneceram. Eu estou chamando a atenção para esse fato, porque nada na história do povo judeu é simples. Tudo é um milagre, mas nós tivemos que verter o sangue do nosso povo aqui tantas vezes. Essa terra nós semeamos sangue dos nossos mártires. E a poucos metros daqui eles são milhares. 24.068 soldados. Eu estou gravando aqui do Monte Herzl. Eles estão por toda parte. Aqueles soldados que deram as suas vidas para garantir a soberania de Israel, para defender a liberdade do nosso povo na nossa terra ancestral, na herança eterna que o nosso povo recebeu de Akadosh Baruch Hu. E esses bolsões de resistência, os filisteus ao sul, no que hoje é o território de Gaza, os jebusitas, aqui em Jerusalém, onde eu estou gravando essa mensagem para vocês, eles também foram derrotados a seu tempo pelo Mashiach, pelo rei Davi. Rei Davi, só ele foi capaz de entregar ao nosso povo toda a terra de Israel, derrotando os jebusitas, filisteus e todos os outros que se opuseram ao domínio de Akadosh Baruch Hu e do nosso povo na terra de Israel. E eu pergunto nessa manhã, a quem pertence essa terra? E você, apressadamente aí do outro lado da câmera, vai dizer, claro que pertence ao povo judeu. Não! Essa terra pertence a Deus, Ele nos deu. As nossas vitórias não foram pelo mérito da nossa inteligência militar. As nossas vitórias foram porque essa era a vontade de Hashem. Quando nós jogávamos areia no céu, se transformavam em lanças que matavam nossos inimigos e até as vespas cegaram nossos inimigos. As descrições das guerras desses 31 reinados que nós tivemos que vencer aqui em Canaã são impressionantes. Tudo na história judia é impressionante. E eu pergunto a vocês, nós podemos entregar essa terra a um outro povo? Nós podemos aceitar que essa terra não seja uma posse eterna do povo judeu? É claro que não. E o filho do rei Davi, Salomão, construiria em Jerusalém um Beit HaMikdash, iniciaria um ciclo de 400 anos de soberania judaica sobre a Terra Santa. Foi o melhor período da história de Israel, não foram 40 anos, foram 400 anos. Mas afinal de contas, o que torna Israel a Terra Santa? Isso é um discurso mercadológico, uma retórica política? Claro que não, meus amigos. Ela é santa por ser um lugar especial na criação de Deus. Me'arat Marpelat, uma dos patriarcas, e o local onde foi construído o primeiro e o segundo Beit HaMikdash são literalmente os portais que ligam o mundo físico aos mundos celestiais. Portanto, esse lugar guarda características muito especiais na própria criação divina e, sobretudo, na providência do Criador sobre o mundo. Israel não é governada por um anjo celestial. Todas as nações do mundo são governadas por anjos nomeados por Hashem, mas Israel não. O povo judeu e Israel tem supervisão divina direta. O Criador é que governa e nenhum outro. A terra de Israel, ela é santa. E na prática essa santidade se expressa através do simples fato de que existem inúmeras mitzvot que nós só podemos cumprir aqui. Uma delas é viver na terra de Israel.
Viver na terra de Israel é, em si mesma, uma das 613 mitzvot. E eu vivo na terra de Israel. É isso que eu estou celebrando hoje, quando nós comemoramos o 74º aniversário da terra, do Estado moderno de Israel. É isso que eu estou celebrando hoje. O fato de que eu posso cumprir essa mitzvah, de viver na terra de Israel, em Jerusalém. Baal Shem Tov não pôde, Rebbe Nachman não pôde, Gaon de Vilna não pôde, tantos gigantes espirituais do nosso povo, Talmidim Raham, quiseram viver em Israel e não puderam. E nós, judeus, 9,5 milhões de habitantes em Israel, sendo que 81% dessa população é uma população judia, temos o mérito de viver na terra de Israel. Mas que mérito eu tenho de viver na terra de Israel? Até pouco mais de 10 anos atrás eu era um judeu completamente assimilado, afastado do judaísmo e também do sionismo, porque eu nunca fui sionista. O mérito, meus amigos, não é meu. O mérito é dos nossos ancestrais. Não só Abraão Avinu, evidentemente, que recebeu a promessa de que esta terra seria de seus descendentes, mas de cada uma das gerações que teve que lutar tenazmente para manter viva a Torá na terra de Israel. De modo que eu celebro o fato do nosso povo estar aqui na terra de Israel, independentemente de quaisquer questões religiosas. Nós, como um povo, temos o direito a ter a nossa pátria. Existem tantas nações cristãs, budistas, tantas nações do Islã. Por que nós, judeus, não temos o direito reconhecido pelas nações do mundo de ter a nossa pátria, de viver em segurança no exercício da nossa liberdade religiosa? O que significa essa santidade? Portanto, por que a Terra Santa? A Terra é santa, meus amigos, na medida em que ela se encontra na posse do povo judeu. Somos nós que atribuímos santidade a essa terra. Nós estamos em ano de Shemitah. Nós não podemos plantar nada na terra de Israel, mas eu posso comprar alimentos produzidos por um árabe na terra de Israel. Sabe por quê? Porque as terras controladas pelos árabes não são santas. Não tem essa santidade. O que santifica a terra de Israel somos nós judeus, a nossa presença aqui, nós judeus santificamos, é por isso que não se cumpre Shemitah em toda a terra de Israel, mas apenas naquelas terras que estão nas mãos de judeus. E o que isso significa? Significa que esse presente que nós recebemos não é um presente, porque o presente é temporário. Todo presente tem essa característica, ou pode ter essa característica de temporariedade, que nós recebemos uma herança. E essa herança, Israel é nossa herança, ela não pode ser tirada das nossas mãos, né? Ela é uma herança eterna. Nós perdemos a posse da terra de Israel muitas vezes. Perdemos para os assírios, perdemos para Nabucodonosor, para os gregos, para os romanos, para o Império Turco-Otomano. É uma lista muito grande daqueles que vieram tomar posse dessa terra. Quando foi que nós a perdemos? Nós perdemos toda vez que não observamos o que Moshe Rabbeinu nos disse, a sua exortação, cumprir os mandamentos divinos. Quando nós cumprimos as mitzvot, Israel é intocável, é primogênito de Akadosh Baruch Hu, e nós as recuperamos as terras de Israel toda vez que nos voltamos uma vez mais para a Torá. A vitória de Israel em 1948 é uma coisa impressionante. Mas a Guerra dos Macabeus foi muito mais impressionante. Porque os sionistas não tinham metralhadoras pesadas para enfrentar os tanques egípcios e sírios, mas os Coanim, a família dos Hashmonaim, que enfrentaram o maior exército da antiguidade até aquele momento, que era o exército grego, eles não tinham nada. Eles eram apenas sacerdotes. Todas as vezes que nós reconquistamos essa terra, ou que tivemos o direito de retornar a essa terra, foi um grande milagre. Se reveste de uma forma sempre milagrosa. Nós não estamos falando de 1948, nós estamos falando da Guerra dos Macabeus. Um punhado de sacerdotes. É sempre assim. Tudo aqui em Israel é um milagre. É por isso que Ben-Gurion disse que, para ser realista,
é preciso acreditar em milagres aqui em Israel. Por quê? Porque Israel se destina a ser a morada de Deus no mundo físico. E nós, judeus, existimos para isso. A nossa missão no mundo é garantir que Israel possa ser um lar para Deus, um local onde seu ser quintessencial se manifeste de forma presente, contínua, expressa, eterna. A maioria das pessoas não consegue imaginar o que foi o primeiro Beit HaMikdash. A divindade se manifestava de tantas formas, haviam tantos milagres revelados. Ninguém tinha dúvida da existência de Deus. Agora ele se encontra oculto, mesmo aqui na terra de Israel. E o que nós queremos é trazer a divindade de volta ao mundo, não apenas para nós, o povo judeu, mas para toda a humanidade. Um dos objetivos do povo judeu é colonizar essa terra. Não existe Cisjordânia, existe Samaria e Judeia. Toda a terra de Israel pertence ao nosso povo. Mas os Estados Unidos se opõem à ampliação das colônias, que eles chamam de colônias, né? As nações europeias se opõem à expansão colonial da terra dos judeus na sua terra ancestral, naquela que é a nossa herança, é uma excrescência essa ideia, e ainda mais líderes sionistas aceitarem essa chantagem internacional. Essa terra nos pertence, cada metro quadrado de Israel foi banhado com o sangue dos nossos mártires. Ninguém pode eclipsar a santidade. Mesmo os mais poderosos exércitos do mundo tentaram eclipsar a santidade da terra de Israel, não conseguiram. Muitas vezes Israel sucumbiu pelos seus próprios erros, sucumbiu ao mal. A destruição do primeiro Beit HaMikdash, a destruição do segundo Beit HaMikdash, mas nós conseguimos conquistá-la e desencadeamos nessas novas conquistas todo o potencial que a terra de Israel tem para ser morada divina. É disso que se trata. Aqui, na Terra Santa, Deus vai voltar a viver com a humanidade. Fomos afastados por quase 2000 anos de nossa herança ancestral, mas nós voltamos. Aonde era impossível vencer, nós vencemos. A vitória dos sionistas é algo impressionante. Deus estava com eles, né? Sem dúvida nenhuma. A guerra de independência dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur, as guerras contra o Líbano, as intifadas palestinas, o terrorismo que nós enfrentamos todos os dias. Shin Bet prende todos os dias traficantes de armas palestinos. Células são desbaratadas pelo Mossad. Se não fosse assim, todos os dias nós perderíamos centenas e centenas de vidas, todas as semanas. Mas Deus, com a mão forte e braço estendido, protege o povo judeu na terra de Israel. Mesmo assim, nós perdemos 177 vidas nos últimos 12 meses. 24.068 soldados nessa jornada, 74 anos e 4.216 israelenses vítimas do terrorismo palestino, do terrorismo árabe ao longo desses 74 anos. E a nossa vitória, e agora eu posso falar um pouco sobre esse ciclo de 74 anos, a nossa vitória em 1948, ela é surpreendente sob muitos aspectos, meus amigos. Nós não tínhamos um exército, havia o Haganah, havia o Irgun, grupos militares que faziam defesa dos kibbutzim, né, que defendiam o nosso povo. Nós tivemos que enfrentar 5 exércitos regulares de nações, algumas delas, como foi o caso da Jordânia, treinadas pelo exército britânico. Nós não tínhamos metralhadoras pesadas para enfrentar tanques do Egito, tanques da Síria, mas nós vencemos. De uma população que um número significativo de pessoas eram sobreviventes do Holocausto, 23 mil soldados de Israel que lutaram pela nossa independência eram sobreviventes do Holocausto. Vocês conseguem imaginar o que isso significa? Essas pessoas estão destruídas, perderam toda a sua família, a sua casa, seus vínculos culturais, chegaram num país que elas não falavam a língua.
800 mil judeus que viviam nas nações árabes foram expulsos e emigraram para Israel. Não haviam casas, não haviam escolas, não havia um sistema de saúde, não havia governo. Israel criou isso tudo num espaço de tempo de poucos meses. As posições britânicas na Palestina britânica não foram entregues a Israel, foram entregues aos árabes. Tudo pesava contra Israel. O embargo internacional de armas que fez com que muitos judeus tivessem que roubar armas, navios, aviões, seus países de origem para poder trazer para Israel para que nós pudéssemos defender as nossas vidas. Uma língua que não era falada há mais de 2000 anos. Nós reinventamos o hebraico e amalgamamos uma nação com uma língua que não era a língua de origem da grande maioria dos que viviam, dos judeus que viviam espalhados pelo mundo. Enfrentamos frentes de batalha em todas as cidades e vencemos. Não é um milagre? Não foi a mão de Deus? Como é possível acreditar que não tenha sido assim? Embora eu reconheça que a Torá nos diga. E é por isso que eu não combato os Naturei-Karta, nem combato Hassiduts como Satmar, que preservam uma crítica muito dura em relação ao Estado de Israel, porque a Torá nos diz que essa missão cabe a Mashiach, de trazer o povo judeu de volta a Israel. Mas até que o Mashiach se revele, nós precisamos viver, nosso povo precisa se defender. Nós temos o direito, como qualquer povo do mundo, a exercer soberania sobre um território. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho medo de ser filmado com bandeiras de Israel, eu não sou sionista e faço oposição. Faço oposição ao governo de Israel. Mas eu trabalho, pago os meus impostos, voto e tenho todo o direito de exercer minha cidadania. Em questão de meses, nós tínhamos polícia, nós tínhamos um governo, nós tínhamos instituições. Tudo milagre. E esse milagre, meus amigos, foi um milagre divino, mas também foi um milagre do espírito humano. Nosso povo conseguiu se reerguer das cinzas. Essa é a narrativa do povo judeu. Essa é a narrativa de Israel. A que custo nós fizemos isso? Tudo que me cerca mostra o preço que nós tivemos que pagar. Agora mesmo, essa semana, perdemos mais um soldado em Ariel, morto pelo terrorismo palestino. Todos os dias nós temos que entregar vidas para defender o direito de nós existirmos. Nós temos muitas razões para celebrar 74 anos de refundação do Estado moderno de Israel, mas nós temos ainda mais razões para celebrar a imortalidade do nosso povo, uma história de 3.300 anos que não pode ser borrada, como querem os iranianos e todos os nossos inimigos. Um dia como hoje eu só posso dizer Kadima, Israel, em direção aos próximos 3.000 anos, meus amigos.